Mas afinal de contas, com tanta mudança no cenário migratório de Portugal, como é que eu faço para me mudar para o país agora em 2024? Se você quer saber tudo sobre as atualizações e como fazer um processo migratório de forma legal para Portugal ainda esse ano, fica aí com a gente que eu já volto. Voltamos para mais um vídeo, aqui é o canal do Andreata Bandeira de Sá Advogadas e nós estamos aqui sempre contribuindo para que as informações cheguem até você da melhor forma possível. Tanto eu, quanto a minha sócia, quanto os associados aqui do escritório, temos enorme prazer de gravar conteúdo para você, então não deixe de colocar o seu like no vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis e também de, obviamente, ativar o sininho, seguir aqui o canal para ter cada vez mais conteúdo semanalmente. Entregamos conteúdo aqui no canal. A gente já sabe, né, que o cenário migratório em Portugal mudou. O que muita gente não sabe é que, desde os primórdios, né, desde sempre, a forma correta de migrar era através de um visto de residência. Acontece que aqueles que gostariam de se arriscar e, obviamente, ir para Portugal na condição de turista, mas, né, pensando já previamente em estabelecer residência lá, por mais que esse procedimento fosse legal, a pessoa conseguindo passar pela fronteira, né, conseguindo entrar em Portugal, lá existia uma forma dela se regularizar através do trabalho, que era através do mecanismo conhecido como manifestação de interesse. No dia 3 de junho deste mês, de 2024, o governo de Portugal acabou com o processo de manifestação de interesse. Então, as pessoas que entram como turistas, elas não possuem mais essa forma de se regularizar. Apesar de existirem outras, todas as demais formas de regularização, elas dependem de outros requisitos que muitas vezes as pessoas não têm, porque elas querem realmente chegar em Portugal para trabalhar. Acontece que se você está aí do outro lado, se você ainda não está em Portugal, se você ainda está no seu país de origem, seja ele Brasil ou seja ele qual for, e pretende se mudar para Portugal, você tem a oportunidade de pedir um visto para você e para sua família. Eu quero conversar neste vídeo sobre os tipos de visto que você pode considerar durante seu processo migratório, lembrando que a minha ideia aqui é dizer um pouco sobre cada um dos tipos de visto, para que você tenha uma ideia de quais são os tipos que existem. Primeiro visto mais famoso, que agora vai ficar cada vez mais em alta, é o visto de procura de trabalho. Porque o visto de procura de trabalho, ele condiciona ali a pessoa que está pedindo a vir para Portugal e encontrar um trabalho. E essa é a situação de muitas pessoas, elas vêm já, né, pensando em começar a trabalhar. A partir desse contrato de trabalho, daria esse direito ali a autorização de residência. Problema, ele não cabe acompanhamento familiar. Então, se você tem esposa, por exemplo, cada um de vocês pode pedir um visto de procura de trabalho, mas se vocês têm filhos, eu não aconselho essa via, porque não é possível trazer os filhos. Pode dar problema na hora do controle de fronteiras, a explicação, né? Por que é que um casal ou uma pessoa com visto de procura de trabalho está vindo acompanhado de um menor. Então, por não ser uma prática legal, eu não aconselho vocês a fazerem. Eu conheço muitas pessoas que estão gravando vídeos dizendo que fizeram dessa forma e que nada aconteceu. Só que não é porque nada aconteceu com alguém que você conheça ou que você viu na internet que significa que você pode fazer e que nada vai acontecer com você. Saiba que quem adotar este procedimento está, sim, colocando todo o planejamento em risco, principalmente agora, em que o governo promete intensificar cada vez mais a fiscalização de fronteira em Portugal. Então, se o governo já acabou com a manifestação de interesse, é porque ele não tem vontade que as pessoas venham para cá de forma errada. Então, pode ser que a fiscalização e o crivo, né, desse tipo de acontecimento acabe aumentando. Então, não coloque o seu planejamento e o planejamento da sua família em risco. Mas, Raquel, se eu não posso, então, fazer o visto de procura de trabalho nessas condições, qual visto eu deveria solicitar para mim e para minha família? Existe um outro visto que você pode se enquadrar, que é o visto de estudo, em que se você estiver matriculado ou seu cônjuge para um curso de nível, pode ser até profissionalizante, lembrando também pode ser nível técnico ou superior, você pode fazer um visto de estudo. Claro que no visto de estudo cabe acompanhamento familiar, mas você tem que comprovar a subsistência. E a comprovação de subsistência não é igual ao do visto de procura de trabalho, em que você vai comprovar apenas 3 meses. No caso do estudo, você tem que comprovar 1 ano de rendimentos, ou então uma renda já periódica estável e regular que justifique aqui a manutenção dessa família em Portugal durante o período de estudo, sendo que o curso tem que ter mais de 13 meses para dar direito ao visto de residência, mas a comprovação de subsistência é sempre feita para 1 ano. Eu sei que isso pode significar para muitos a necessidade, por exemplo, de colocar 1 ano de subsistência numa conta bancária portuguesa, quando a pessoa não tiver como comprovar rendimentos estáveis, periódicos e regulares frutos de outros rendimentos, mas eu entendo que o planejamento nesse caso é muito melhor que você colocar em risco
toda a sua vinda, né? Toda a sua mudança para Portugal, trazendo um menor no visto de procura de trabalho. Outra possibilidade é quem já tem uma relação de trabalho prometida, seja ela de trabalho subordinado, seja ela de trabalho independente. As pessoas que possuírem uma promessa de contrato de trabalho aqui em Portugal, elas podem pedir já direto visto de trabalho ou visto, né, de prestador de serviço. Todos esses dois modelos de visto cabem acompanhamento familiar, desde que o valor a ser oferido em Portugal seja compatível com o valor de mês de subsistência da família. Se não for, é necessário complementar o meio de subsistência familiar com outros tipos de rendimento ou então com o valor em conta. Outro visto que pode ser muito interessante, o visto de empreendedor. Basta abrir uma empresa em Portugal, ter o valor a ser investido, disponibilizado na conta bancária da empresa, bem como a subsistência de 12 meses na conta bancária da pessoa física que está solicitando o visto para Portugal. Também cabe acompanhamento familiar e lembrando que empreender em terrinhas lusitanas pode parecer uma excelente oportunidade, mas esteja sempre muito consciente da sua escolha e principalmente estude muito o mercado para que você não chegue aqui em Portugal sem saber sobre mercado, sobre impostos e coloque a perder todo o seu planejamento. For assim, é melhor você estudar em Portugal e abrir a empresa em momento oportuno. Lembrando que o visto de estudo eu não comentei, mas gostaria de reforçar que ele é válido para trabalhar. Tá? Uma pessoa que tem o visto de estudante depois vai ter autorização de residência de estudo, está habilitado a trabalhar em Portugal. Qualquer visto, na verdade, de residência, habilita o trabalho, inclusive o visto de acompanhamento familiar. Outro visto muito famoso é o visto de nômade digital, para aquelas pessoas que oferem por mês pelo menos 4 salários mínimos de Portugal, sendo que esses valores e esse trabalho não pode ser um trabalho para uma empresa portuguesa, tem que ser uma empresa do exterior. Se você reúne essas condições, pode tranquilamente fazer o pedido de visto nômade e trazer familiares junto com você. E o visto D7, que é muito utilizado por aposentados, pensionistas e pessoas que vivem de rendimentos passivos, ou seja, rendimentos que você não precisa trabalhar, como por exemplo aluguel de imóveis, onde você coloca ali um bem seu para rentabilizar sem que isso seja necessário ou seja exigido nenhum esforço de trabalho da sua parte. Este é o visto D7. Lembrando que o visto D7 exige, com certeza, assim, obrigatoriamente, que você tenha uma conta bancária portuguesa e o valor de 12 salários mínimos depositados numa conta. Gostou desse resumo sobre os principais tipos de visto para Portugal? Lembrando que eu disse os principais, não disse todos, porque realmente são muitos vistos, mas basicamente são esses que eu acabei de te explicar. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e segue aqui o nosso canal para mais vídeos e conteúdos como esse.